Mais um podcast com a doutora Ana Paula, nefrologista, médica integrativa. Afinal, os rins, ele é muito importante para tudo na nossa vida, né? O tema hoje, a gente vai falar dos rins, o filtro da vida. Afinal, ele é essencial. Ele pode um cansaço, um envelhecimento precoce, um inchaço, tudo pode ter a ver com os rins. Isso mesmo, né, doutora? É isso aí. Eu sou nefro, eu trabalhei como nefrologista em Rondônia por 22 anos e migrei para medicina integrativa, comecei a fazer a pós do Laí Ribeiro e foi paixão, assim. Eu acho que eu nunca tinha realmente me identificado com uma área. Fiz nefro porque foi uma oportunidade, mas a medicina integrativa é maravilhosa, porque ela pode abranger o todo, e quando você abrange esse todo, é magnífico você poder ajudar as pessoas de forma eficiente, porque aí você vê a eficiência e faz toda a diferença. O rim, ele é um órgãozinho mágico, né? Na medicina tradicional chinesa, ele tem a ver com a tristeza, ele se abala com a tristeza. E, e é isso, a gente tem que equilibrar a vida, né? Às vezes, assim, a vida não é fácil. A gente tá aí, a gente vê, a gente percebe essa polaridade, as coisas acontecendo, a violência e tudo mais, isso vai te causando retração e medo. O medo faz mal para o rim. E fora o que você vai descontar quando você está com medo, você pode descontar na comida, você pode descontar na bebida, em drogas, em fumo, e isso tudo vai prejudicar o seu rim. O paciente que tem uma insuficiência renal é um paciente que está precisando do abraço, do acolhimento do profissional. Então, não adiantava mais eu pegar o paciente já no estágio 3, 3B, 4, para acompanhar ele para ir ou não para diálise. A gente tem que pegar antes e frear com o que a gente sabe da medicina integrativa, que é plenamente capaz frear esse transcorrer da doença renal, né? Sim. É o que eu sempre falo, né? A integrativa, ela é maravilhosa mesmo, né? Quem conhece se apaixona por ela, porque é uma coisa, assim, que transforma a vida da gente, né? Então, eu comecei com a medicina integrativa na minha vida, né? Eu apliquei ela na minha vida e vi, assim, a maravilha que é. E é uma coisa que você tem que estar estudando constantemente, né? Porque tudo Uhum. vai modificando no meio do caminho. E a gente tem que. Aquela coisa do personalizado, do único, É, né? Porque assim, aquela pessoa em específico você tem que ir lá dando uma olhada e estudar sobre aquele caso, porque essa pessoa tem alguma coisa diferente acontecendo ali no corpo dela, né? E até exatamente. a questão das vitaminas, do equilíbrio emocional, porque na integrativa tem que ter o tripé, né? Do É, espiritual, emocional, corporal. E aí, às vezes, aquela pessoa em específico tá faltando um tipo de vitamina que vai mexer com a mente, que vai mexer com. E aí tem que tomar cuidado, porque exatamente. os rins é muito importante, né? Mesmo sendo vitamina, ele também é muito importante a gente ficar de olho nele, né? O rim, ele vai filtrar a maior parte, né? O fígado e o rim. Mas o rim, ele vai fazer o equilíbrio do líquido, o equilíbrio dos eletrólitos, que são os minerais que estão, que da nossa digestão, da nossa ingestão, através da água, através da comida. Então, o rim, ele tem essa fase de regulação da água, e isso é muito delicado, é muito importante. Então, se você come mal, você sobrecarrega o teu rim. Se você come esses fast foods, o que que acontece? O teu rim, ele vai ter que contrabalançar
tanto de carga ácida que você botou para dentro do seu organismo. Porque o nosso pH, ele é quase fixo, é de 7,35 a 7,45. Então, quando você come coisas ácidas, um refrigerante tem 1,8, 1,9 de pH. Você come coisas ácidas, o seu rim vai começar a correr atrás para contrabalançar aquilo, para poder levar o que a gente chama de homeostase, que é o estado natural. Então, tem uma hora que o rim sofre. Então, você tem que dar comida de qualidade, você tem que ter um exercício físico, beber água de qualidade. Água de qualidade Ah, é é. uma coisa que é muito pouco falada. Ah, Uhum, você tem que beber água. Não, não é só beber água. A água de sim. qualidade é muito importante, porque a água, ela pode não ter a função tampão, que também vai ajudar a, a manter o teu pH naquela escalinha ali, que é tão pequena. Porque você tem contato com coisas ácidas o tempo inteiro e o organismo tem que correr atrás para poder balancear o rim. Ele vai jogar um pouco mais de água fora, vai segurar um pouquinho mais de água para poder fazer essa compensação, né? Sim, sim. Até eu falo assim, né, que as pessoas não sabem, que além da água de qualidade, tem a quantidade da água também, né? Que não pode ser em excesso e nem em falta, né? Que às Exatamente. vezes a pessoa fala, tem que beber bastante água. Então eu vou dar um exemplo de um paciente meu, que ele, 20, acho que ele tinha 28 anos, com hipertenso. Daí eu falei assim, mas você tem caso na família? Ele, não. Eu falei, daí ele tava tomando medicação, losartana. Aí eu falei pra ele assim, mas você é tão novo, você foi no médico, o médico falou que, ele só deu, né, o tradicional, só É, deu medicação pra tomar. Aí eu falei assim, mas tem alguma coisa errada, não é normal, né? Então, assim, um jovem de 28 anos com hipertenso, alguma coisa, né? Então, por exemplo, tem uma amiga que ela, com 20 anos, começou a tomar medicação para hipertensão, mas ela é negra, né? Então, pessoas negras normalmente têm algum desequilíbrio. Mas assim, também, mesma coisa, tem que investigar alguma coisa de errado, tem. Não é simplesmente deu a hipertensão assim, é genético, mas nem tudo que é genético pode acontecer, né? A gente consegue sim. ter aquele freio, né? E, e aí ele falou assim: não tem nada de errado. Daí eu comecei a perguntar pra ele: você consome sal? Não, eu tirei sal. Tirei o sal, porque o médico mandou tirar o Também sal. errado, Que né? também é errado, Muito. muito errado. Aí eu falei, daí continua. Você bebe muita água? Bebo muita água. Nossa, eu bebo muita água. Uns 4, 5 litros por dia. Eu falei, tudo isso? Ele é. Falei, pronto, você tirou o sal, toma muita água, então com um desequilíbrio eletrolítico. Então, é por isso que você tá com hipertensão. E o médico não perguntou isso pra você? Não, não perguntou. Eu falei, não, o que você tem que fazer? Você tem a quantidade certa, nem tanto céu, nem tanta terra. Você tem que tomar a quantidade certa de água. E o sal, você pode fazer consumo do sal, mas o sal de qualidade, né? Aí eu orientei ele tudo certinho e ele melhorou. E ele é obeso? Não, Ai, magro, filho. jovem, faz esporte, é Nossa. tudo belezinha na vida dele. E ele, assim, ele gosta ele se preocupa com a alimentação, gosta de cuidar da saúde. Então, E ó, faz exercício físico. você pega um paciente hipertenso, você, primeiro pilar é mudar o estilo de vida, que o pessoal chama de MEV, mudança de estilo de vida. Aí, com essa mudança de estilo de vida, o que que é? A alimentação, mais legumes, verduras, é que o pessoal sempre fala, é descascar mais e desembalar menos, É, né? Então, legumes, verduras, evitar as coisas que são que têm conservante. Então, os industrializados, os processados, esses têm que sair. Então, é muito difícil porque quando toca na alimentação, a gente tem dificuldade de fazer essa mudança mesmo, porque é cultural. Então, a gente
come muito farináceo, toma refrigerante, até o suco, as pessoas ainda não entenderam que o suco também faz mal, porque o suco, quando você pega uma fruta, mas é natural. Você pega essa fruta cheia de frutose e você destrói toda a trama dela. Pega, destrói tudo para fazer um suco. Liquidifica aquela fruta. A frutose, ela vai sair da fibra e ela vai estar totalmente disposta para você. Então, você tomou, ela é absorvida rapidamente. E isso faz muito mal, porque você faz picos glicêmicos. Uma das coisas que leva à hipertensão é a resistência insulínica. Quando você tem toda hora, se alimenta, faz picos glicêmicos, você fica com a insulina alta, e a insulina alta, ela leva à retenção de sódio e de líquido. E isso pode levar à hipertensão. Então, a gente tem que olhar um rapaz com hipertensão, magnésio. Magnésio tem que ser olhado, provavelmente tem alguma coisa, algum fator que deixa o magnésio dele mais baixo. E sal. O sal não pode ser aquele sal lavado do dia a dia. Aquele sal branco, ele também é um ultraprocessado, cheio de detergente, tem até soda cáustica para deixar ele branquinho daquele jeito. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Sal, usar um sal marinho. O ruim é quem come muito na rua, né? Mas usar um sal marinho, porque o sal, ele faz mal para 3% da população somente. Então, é uma coisa muito específica. Então, quando você tira o sal de uma pessoa, você está adoecendo ela. Porque todas as nossas células são só de potássio, A bomba, né, de sódio de a potássio. bomba de sódio de potássio. E isso, quando você não tem o íon para fazer isso agir, você adoece, dá canseira, falta de disposição, até a confusão mental, né? Que é muito prejudicial para a nossa saúde. Sim. Então, o sal, na quantidade, não pode ser muito também, mas é um sal que tenha minerais, que não seja um sal totalmente lavado, que esteja só o cloreto de sódio. É um sal mais rico. O sal de ouro, né? Uma coisa que a senhora falou agora, né, que eu lembrei, tem a tríade até, né, que a vitamina D, ela ajuda muito nesse equilíbrio, né, do sódio, do potássio, do cálcio, tanto na tireoide e aí na liberação dos rins, né, que daí a vitamina D, ela regula essa tríade, né? A vitamina D é o seguinte, você toma o sol, tem uma substância na pele que é feita de colesterol, por isso que a gente precisa do colesterol. Precisa do colesterol, não pode tomar civastatina, as tinas, né? A meta da indústria farmacêutica é te deixar hoje abaixo de 190. Eles passam para todo mundo, assim. Por quê? Porque eles ganham trilhões de dólares. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas você precisa para várias coisas. Uma delas é a vitamina D. Então, essa gordurinha que a gente tem na pele, o sol incide nela, ela vai ser absorvida e ela vai passar pelo fígado e depois vai passar pelo rim. E ela vai ser ativada em vitamina D3. Quando ela faz essa passagem no rim, ela é ativada a vitamina D3. E ela ajuda a homeostase da questão óssea, com fósforo, com magnésio, com o cálcio, né? Então, quando você aumenta a vitamina D, você aumenta a absorção de cálcio lá no intestino. Então, você precisa desse cálcio que ele vai lá para o osso. Uma coisa que a gente precisa, que não pode de jeito nenhum, é tomar a vitamina D sozinha. Tem que ser uma vitamina D com cálcio. Com K2. Com vitamina K2. O cálcio, quando você toma vitamina D com cálcio, você já está dando um aporte muito maior. Várias coisas, vários alimentos têm o cálcio.
Então, até uva e acerola tem cálcio, né? Rico em então, cálcio. ricos em E as pessoas cálcio. não sabem. Então, quando você toma vitamina D, você absorve mais cálcio. Então, quando você toma vitamina D com cálcio, você pode se intoxicar com esse cálcio. Então, a Uhum. gente tem que ter muito cuidado. E sem tomar com a K2 é pior ainda. Então, a gente tem que tomar vitamina D com vitamina K2. E eu costumo passar também o magnésio, mas o magnésio eu não dou no mesmo horário nem no mesmo comprimido, porque o magnésio ele diminui um pouquinho a absorção da vitamina D. Então, por exemplo, você toma a vitamina D, se está junto com o magnésio, ele vai diminuir a absorção. Então, eu dou a vitamina D de manhã e o magnésio à noite, que o magnésio é maravilhoso à Maravilhoso. noite, porque ele relaxa a musculatura e te ajuda a conciliar o sono. É. Mesmo o magnésio, que é o magnésio de malato, que ele tem um malato que faz parte do ciclo de Krebs, então as pessoas acham que por ser o teu carreador, o malato, que vai fazer no ciclo de Krebs ter energia, né? Elas acham que não pode dar à noite, mas pode. O melhor é o glicina, que te relaxa mais ainda. Mas se você puder, se você quiser tomar o magnésio de malato à noite, ele também vai te ajudar a relaxar. É. E é maravilhoso, né? Nossa, é Quando muito você bom. toma um magnésio, parece que você tomou um diazepam. É verdade, a gente entra no sono REM profundo, né? É maravilhoso. E o sono tem tudo a ver com regular nosso organismo, né? Sim. O sono tem tudo a ver com regular o nosso organismo. O sono é o momento que você vai limpar a glia, que é esse tecido conjuntivo cerebral. E você ajuda essa limpeza das toxinas do dia a dia, né? Que a gente tá funcionando. Então, a gente está. A nossa célula capta coisas boas, os nutrientes, e joga a toxina. Então, isso nos oxida. Se a gente não dormir bem, a gente fica com o cérebro oxidado. E aí a gente não pode, né? Não pode. E isso ajuda todo o resto do organismo, inclusive o rim, a poder fazer o seu papel melhor. Por quê? Porque o seu organismo descansou. Quando você faz assim, você mergulha no sono REM, você só traz saúde, só traz bem-estar. Sim. As pessoas Começa a acham que sonhar mais. as pessoas acham que dormir é perder tempo. Não, dormir é ganhar vida. É. Dormir numa hora boa. Eu falo que dormir é... Mas deixa eu explicar. Eu falo que dormir é perda de tempo, mas deixa eu explicar por quê. Não, eu falo pra mim, né? Mas assim, eu sei que o sono ele é muito importante, mas o perder tempo do dormir que eu falo é dormir demais, né? Porque tudo tem que ter um equilíbrio. Eu sempre falo, nem pra Sim. mais, nem pra menos. Não tomar água demais, não comer sal demais, não, nada demais, nem nada demais. Então, O sono, mesma coisa, demais também não faz bem, você né? não vai dormir o dia inteiro, né? Ó, o sono bom, o horário bom é dormir antes das 10 horas. E você pode levar isso até às 6 da manhã, 7 da manhã. E quanto mais cedo você acorda, é melhor o seu dia rende, gente. É bom É. demais, você acorda cedo e você tem uma manhã tão produtiva. Aí você acorda 8, vai se arrumar 9, sai de casa às 10. Nossa, você já perdeu o dia. Já perdeu o dia. É muita coisa. É muito. Então, é assim, é, é a qualidade do tempo e o horário certo, né? Sim, sim. É, Os adolescentes é que gostam de dormir tarde de demais e acordar acordar tarde pro para almoço. almoço. E os adolescentes que fazem isso, pode ver que eles estão mais velhos do que a gente, que dorme certinho, É, né? é verdade. É, Porque quando você dorme no horário errado, você oxida, gente. sim, Você sim, oxida e você oxida todas as células. sim. Isso é muito importante, porque o sono de qualidade te traz, é o sono da beleza, né? Sim, é o sono da beleza. Literalmente o sono da beleza, né? Porque você vai estar fazendo a renovação celular adequadamente, né?
você consegue fazer esse processamento, o seu organismo vai processar certinho as células, vai cuidar da sua pele, né? Exatamente, Porque não vai deixar ela de exatamente. lado, né? Porque a pessoa que dorme pouco não tem esse período da renovação celular completa, né? A quem dorme muito Exatamente. tarde, acorda muito tarde, perde uma boa parte da renovação celular. E não faz o mergulho do sono REM. Não Exatamente, faz, fica dormindo superficial, acorda como se não tivesse dormido, acorda exatamente. cansado, e Uhum. esse cansaço vai impactar na vida produtiva da pessoa, vai Sim. impactar na saúde, vai impactar em todos os cantos. Sim, sim. Voltando no magnésio, né, que eu lembrei aqui, toda vez que eu vou passar alguma vitamina para os meus pacientes, eu me preocupo de pesquisar bastante, ver o que que uma pode interferir na outra, principalmente se for alguma que eu não tô acostumada, que não é corriqueira, né, que como é muito individualizado, né, e aí eu pesquiso o horário melhor para tomar, o que é lipossolúvel, o que é hidrossolúvel, aqui dá sono, aqui não dá sono, tudo para ficar tudo bem Ajustável, personalizado, bem né? ajustado. E aí, às vezes, a gente acaba que deixa uma falhinha na gente, né? E aí eu acabei. Eu comecei a minha reposição do magnésio, e aí eu tomava de manhã em jejum. E aí, nossa, eu tava com uma soneira de manhã. Gente, mas eu tô com tanto sono, deve ser da gravidez, né? E aí eu não me toquei que era o magnésio que tava ali me Você tirou, melhorou? trabalhando. Tirei, coloquei ele à noite. Melhorou assim, 60%, né? Os É 40% é da porque, gravidez é mesmo. porque a gravidez dá um Dá, sono, dá. Ai, que dá. sono bom. Dá um sono maravilhoso. E ainda vai tomar magnésio de manhã, né? Eu tava assim, nossa, muito O sono. bebê fica, agradece. Agradece. E aí chegou, aí eu falei, não, eu lembrei, lógico, e o meu é treonato ainda, eu pus uma porcentagem um pouquinho maior, né, pra ajudar na memória e tudo. E aí vai tomar de manhã treonato ainda, né, o treonato, glicina e gimalato, os três. Ah, filho. Aí agora eu comecei a tomar à noite, nossa, eu falo que eu entro, e o meu filho também, mesma coisa. E eu me toquei com o meu filho, porque o dele eu tava dando em jejum também de manhã. E aí ele assim, mamãe, eu senti tanto sono na sala por esses dias. Eu falei, nossa, gente, Qual a idade dele? ele tem 11. Que Aí bom que ele soube te dizer, que né? bom que ele soube me dizer. Aí eu pus pra noite, melhorou. Não tenho mais sono de manhã. Aí de manhã eu só tô dando agora ginseng, oleolá, niacina, que é Aham, bom pra cognição, né? sim. E aí à noite eu dou os magnésios pra ele. Ele dorme super bem. Ele fala, mãe, cadê aquele comprimidinho que me faz dormir bem? Que delícia. Ah, dormir bem é É tudo, tudo, é gente. muito bom. E É é muito muito bom. bom mesmo. Uma coisa que eu faço, né, que para ajudar os meus rins também, mas eu ponho 2 copos de água na cabeceira da minha cama. E antes de dormir, eu tomo um copo inteiro de água. Na hora que eu tô deitada, já tô sentada, tomo e deito. E quando eu acordo, antes de levantar, só dou uma inclinadinha assim, bebo esse copo de água inteirinho, levanto e vou. É muito bom. Por quê? Porque você fica um período grande sem se hidratar, né? Um terço, quase. Ou um pouquinho mais de um terço do dia sem se hidratar, né? Uhum. Enquanto você está dormindo. Então, você se hidratar antes de dormir e assim que acorda é assim, é espetacular. Tem gente que fala que tem que tomar 1,5 litro, eu acho exagero. Mas assim, um copão de água de manhã, parece que você colocou óleo na engrenagem, agora vai. Sim. Você levanta de noite, agora é grávida sim, Não, mas não não, a minha levantar de é meu noite para. terceiro, sabe? Mas todas as gestações eu falei assim, eu me recuso a levantar. Esse negócio de que gestante fala que levanta 3, 4 vezes à noite pra ir no banheiro. Eu falo, não, eu me recuso. Daí na minha primeira gravidez, eu tive 2 noites que aconteceu isso. Eu falei, não, não vou levantar mais. Isso não vai acontecer comigo. Pus na minha cabeça que não ia. Não levanto. Eu não levanto, eu durmo a noite toda. Só Esses levanto. teus bebês são bem treinados. Eu faço a programação lá cerebral. Ótimo. Assim, tem gente que levanta 3, 4 vezes à noite para dormir.
ou para fazer o Mesmo. xixi. Sim. E isso é extremamente, isso é um sinal de doença renal. Não na grávida. Você é uma grávida diferente, programada. Mas, assim, é um sinal de doença renal. Uma pergunta que não pode faltar. Quantas vezes você levanta à noite para fazer Tem xixi? até na minha anamnese isso. É importante, porque é doença renal. E você tem, é aquele momento ouro para você frear uma patologia que pode se encaminhar para um rim terminal e hemodiálise, né? É Uhum. tudo que a gente não quer, porque parece que são mais de 20 milhões de pacientes dialíticos no Brasil. Nossa, Então é muita muita coisa. gente. Nos Estados Unidos são 200 milhões, é um Brasil de pacientes dialíticos. E é uma doença que vem muito pela hipertensão, pelo diabetes, coisas extremamente freáveis, extremamente você consegue mudar. A medicina integrativa, ela veio para mudar isso. Você Exatamente. pode mudar a história do diabetes, você pode mudar a história da hipertensão e você não vai ter as lesões de órgão-alvo, que é cérebro, coração e rim. E aí, você não deixando esse paciente numa hemodiálise, que são 3 vezes na semana, 4 horas cada vez. Poxa vida, olha a perda de tempo. É esse o tempo que o rim dele vai funcionar, ou seja, 12 horas por semana. Então, um paciente que fica extremamente vulnerável, já está vivendo horas extra, porque o rim é um capacitorzinho de vida. Então, se teu rim não está funcionando mais, você precisa de hemodiálise, você está extremamente doente. Então, a gente tem que conscientizar, inclusive, a campanha do rim desse ano, da Semana do Rim desse ano, que foi no mês passado, é, se você sabe quanto é que está a sua creatinina. Então, pedir creatinina para as pessoas, ter ideia de quanto é que está a creatinina, e poder modular isso de forma eficiente. Ah, a senhora podia até falar isso um pouquinho, assim, às vezes tem pessoas que tomam sem passar no médico, sem passar em nada, né, nenhum tipo de profissional, fica tomando várias quantidades lá, principalmente quem faz muita academia, né, de Suplementos, suplementos de creatinina, né, aquela é creatina. muita creatina, e isso pode prejudicar os rins, né? Não, Não? graças a Deus não. Ah, Isso é um mito. um mito. As pessoas achavam que sim. O que acontece? O paciente ígido que está tudo bem com ele toma creatina, não vai haver problema nem prejuízo no rim dele, tá? Agora, se esse paciente tem alguma doença, já tem alguma coisa que já esteja deixando a creatinina, que é um marcador de insuficiência renal, se ele tenha esse marcador alterado, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. E saber, ele pode até tomar, tá? Mas a gente tem que saber que aquilo ali que pode dar uma aumentadinha, mas que é em função da creatina. Mas você tem que ter acompanhamento. Se você tem a creatinina um pouquinho tocada, você tem que procurar um médico integrativo, nefrologista. Por quê? Porque vai te dar as condições, vai te mostrar o que você pode fazer de melhor por você e frear a tua doença, porque é fundamental. Tem um paciente que ele descobre que está com a creatinina alterada, ele some por medo. Por medo. Não é para sumir, gente. É a hora de você se agarrar em alguém que pode te orientar. Não é para estar lá toda hora, mas de 3 em 3 meses, olhando o exame, olhando com carinho toda a suplementação. Porque quem mexe com paciente renal crônico,
quem não é fora da nefrologia morre de medo. O paciente, eu sou renal. O pessoal tem medo. Porque é um paciente muito peculiar. Porque um órgão muito nobre está começando a falhar. Então, ele é muito peculiar. Então, ele não pode fugir, ele não pode cair na mão de qualquer pessoa que não esteja habituado. Então, tem que ter cuidado. A hora de ter o cuidado é a hora que a coisa começou a apertar, começou a aumentar. E creatina, ela é ótima para cérebro. Se você toma longe da refeição, ela vai ajudar algumas funções cerebrais. Ela vai melhorar a questão até de depressão. Tem trabalhos saindo. A creatina é das substâncias mais estudadas. Então, tem vários trabalhos saindo falando da depressão, de funções cerebrais e tudo mais. Então, procure um médico. Se você tem a creatinina aumentada, ou seja, de 1,4 para cima, procure um médico para poder fazer o seu acompanhamento e tomar suplementos de forma orientada, porque é tudo que a gente precisa. Por exemplo, até a vitamina D, que muita gente toma assim por tomar, mas aí está tomando errado. Sim. Eu vi o caso ontem, de uma criança que estava com 148 de vitamina D e estava tomando 100 K2. Então, pode ter prejuízo renal, porque um dos locais que ela vai ter, que ela pode ter predileção é pelo tecido renal. Ela pode fazer nefrocalcinose, que não é o cálculo renal, é fazer uma capinha de cálcio ao redor do rim e vai dificultar a função. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Não é tudo que não, isso aí tá tranquilo, é só, eu sei que pode tomar. Não é assim, procure orientação, né? Orientação é tudo. Sim, assim, a suplementação é maravilhosa, né? A suplementação, ela ajuda muito na nossa vida, vai deixar você saudável, não vai deixar você doente, é aquela coisa do vai no médico, tá tudo normal o exame, e você fala, mas eu não estou bem, eu não estou sentindo bem, o paciente fala, né? Então, a suplementação vai ajudar nessa hora, né? Que tá tudo normal no exame, mas não está bem. Porém, a suplementação adequada, individualizada, orientada, né? Assistida, né? Porque tem que estar sempre repetindo os exames, né? Posso repetir? Não sei. Então. Você tem que ter novos exames. Exatamente. A pessoa tem que entender isso. E uma outra coisa que eu faço é a biorressonância. Você conhece? Conheço, eu uso também. Maravilha, né? É ouro. Biorressonância. Tem uma caixa. Eu tinha uma caixinha pequenininha de biorressonância. Eu comprei uma caixa enorme. Eu fico maravilhada. Babando, né? E outra coisa é a microscopia também de campo escuro. Porque você olha e você vê como é que está o teu terreno biológico. Sim. É um retrato ali, olha, hoje você está assim. Então você está oxidada, você tem aqui um campo oncológico, a gente vê tanta coisa que pode ver até uma tendência até se comeu porcaria um dia antes, né? Fast food. Exatamente, porque vai estar as bolinhas lá de gordura. Exatamente. Coisas tendendo a parasitas. Você vê, você tem faz os também? Não faço, mas eu já fiz em mim, né? Mas eu não legal. Faço, é muito legal mesmo. E eu tenho também... A senhora faz isso? Faço. Ah, que legal. Eu tenho também vários aparelhos de tecnologia biofísica, né? O ILIB. O ILIB é maravilhoso. É maravilhoso, vocês usam muito, né? Sim, na odontologia usa muito. Na odontologia é ouro o ILIB. O ILIB é maravilhoso. Então, faço ILIB, eu tenho ILIB, eu tenho PC Zapper, que é você programa frequências para você mandar para o paciente. Ah, tem aquele do chip, do cartãozinho? Não, esse não é o do cartãozinho. Cartãozinho você pega e fica usando o cartãozinho. Aquele é o Potentizer. Ah, tá. Esse você fica segurando e você recebe assim, você sente pela mão
um comichãozinho, às vezes até um choquinho, com as frequências chegando. Outro é o RPD, que é uma luz de plasma, é como se fosse um PC Zapper, só que como você não vai estar segurando, ele pode ser bem mais forte. Então, ele é 150 vezes mais forte, então ele vai ser mais eficaz. É uma luz de plasma e você deixa o pacientinho ali sentado, recebendo essa luz de plasma. Ele pode estar fazendo lá o sorinho dele, fazendo as coisinhas dele e tomando, recebendo essa luz que está matando parasita, um fungo, está corrigindo o terreno de um agrotóxico. São as coisas que nos intoxicam. A gente está extremamente intoxicado, né? Muito. E o rim sofre com isso. Exatamente. Muito ainda, né? É, Uma coisa legal, né? É que as pessoas não sabem, mas a frequência celular é maravilhosa, né? Então, eu sempre explico assim para as pessoas entenderem, né? Para os meus pacientes. É igual antigamente, né? se Achava procurava água com água, aquele pauzinho, né? Onde tinha água, ele. Quando era o pau, ele tremia, né? E aí, quando tinha já mais tecnologia com ferrinho, ele faz assim, né? Aham. Cruzava. E eu falo, nosso corpo é feito do quê? 70% de água. Então, ou seja, tem frequência, né? Não, tudo é Tudo energia. energia. Tudo é energia. E a gente pode ler essa energia. E essa energia vai te dar pistas sobre a Exatamente. saúde do Sim. paciente. Então, tem gente que acha que é feitiçaria e não é. Não é. E tem Eu já ouvi isso. Eu falei assim, isso é macumba, isso é feitiçaria, credo. não é. Não. Isso tem Tem tecnologia tecnologia. por detrás É. disso. Tem ciência por detrás disso. Uhum. Então, às vezes. Antigamente se usava muitas coisas relacionadas a isso, né? Exatamente. Antigamente as pessoas. Eu vou dar o exemplo do óleo essencial, né? Eu falo, antigamente o que que fazia? Tomava muito chá, às vezes espremia assim as folhinhas para sair o óleo, Exatamente. o óleo da florzinha. Então tomava-se muito, né? A vovó, ela fazia, ela chamava de dozinha, dozinha. Ela tinha tudo quanto é planta, ela tinha lavanda. Então, assim, ganhei esse conhecimento depois que eu virei adulta, né? Porque eu cresci no meio da lavanda sem saber que era. E amava comer aquela florzinha da lavanda. Ah, é? E a minha tia falava assim: ah, essa florzinha ela é pra acalmar. Mas minha tia também nem sabia falar sobre, né? Que eu não Sim. conhecia a vovó, mas a minha tia morava na casa da vovó, né? Que a vovó morou. Então aí tinha lá as plantinhas dela. Daí tinha tudo quanto é coisa. Tinha o cúrcuma, né? Eu não sabia, era um negócio amarelo, a raiz amarela lá, o negócio É muito amarelo. legal. Aquilo ali faz um refresco delicioso. Da cúrcuma? Você pega aquela Batatinha da batatinhazinha, cúrcuma. aí você raspa aquilo ali, você bota 1 litro de água, espreme um limão e bate com aquilo ali. Mas olha que refresco delicioso. Olha, eu vou experimentar. Muito refrescante. E é cúrcuma Anti-inflamatório, anti-inflamatório, ainda tem curcumina, o limão que vai limão, que ativar vai aquilo ali. ativar. Ai, Nossa, muito bom. maravilhoso. E aí a vovó fazia as dozinhas, e as pessoas iam pegar lá na casa dela. Amacetava, não sei como que ela fazia, mas minha tia falava que fazia assim. Então, ou seja, é o óleo essencial, né? Tirado das plantas, Exatamente. que hoje a gente tem, né? Que ajuda São muito. os óleos e as tinturas, né? Exatamente, as tinturas. Então, assim, tudo que era bom. Tinha uma árvore do vermelhinho, eu esqueci o nome, daquelas bolinhas vermelhinhas, que de alimentício também, É urucum. urucum. O urucum Ela é tinha árvore, antioxidante antioxidante maravilhoso. A maravilhoso. minha tia tinha uma árvore, a vovó tinha plantado uma árvore de urucum. Eu amava brincar com aquelas bolinhas do urucum. Não, é maravilhoso, é É, maravilhoso. Então você trouxe isso, é ancestral. ancestral, exatamente. A gente tem que voltar nosso pensamento, sair do remédio. Sim, é o A conhecimento do gente, senso comum que faz sentido agora, né? você sabe que em 1900, esqueci o nome do cara. É uma dessas famílias riconas que ainda tem por aí. O cara descobriu
ele trabalhava com petróleo. Então, ele descobriu que existia a sobra do petróleo, petroquímicos que podiam fazer medicamentos. Então, em 1900, ele andou os Estados Unidos inteiro fechando faculdades de medicina natural. Então, ele fechou todas. Aí, quando ele fechou mais de 100. Tá? Quando e aí ele dava uma estrutura para a pessoa para fazer a medicina que a gente tem hoje. Pensou dor, toma um remédio. Pensou um sintoma, remédio. Outro sintoma, outro remédio. Sintoma, remédio. Então, ele deixou sobre a tutela de cada universidade uma pessoa para ficar olhando isso. E abominou, botou para baixo essa medicina natural, essa medicina das ervas, essa coisa que é maravilhosa e que pode tratar muitas coisas. Muitas coisas. Todas, né? Porque o resto que você não consegue tratar com a medicina natural, você trata cuidando do indivíduo, da cabeça do indivíduo. Exatamente. Porque a cor está aqui dentro da gente. Exatamente. Eu cresci muito nesse negócio do natural, do cuidar da saúde, né? A mamãe saía para trabalhar e eu ficava com uma tia minha, essa tia minha que morava na casa, e ela cresceu muito nessa coisa natural também. Então, assim, ela morreu com 84 anos, porque ela tinha problema de... O coração dela tinha hipertrofia, né? Uhum. E aí, acho que por causa da idade, mesmo envelhecimento, ela teve AVC, 3 dias depois faleceu, mas assim, até esse momento, ela fazia tudo sozinha, ela levantava bem, sentava bem, ela fazia as coisas dela, atividade, andava, era forte, tinha uma memória maravilhosa. Agora vai perguntar, morava na zona rural, não comia nada de embutidos, ela tinha horror de embutidos. Isso faz toda a diferença. Ela não comia fast food, não comia carne processada, ela não comia hambúrguer, essas coisas, nada disso, era tudo assim, carne mesmo, né, carne moída que ela gostava muito, né, ela comia bastante carne, e a comida dela era muito regulada, então assim, tudo era pouquinho, né, e ela fazia o jejum intermitente, sem saber que era jejum intermitente, ela não falava que era jejum, ela falava, um pouco comenta da hora, né? Come um pouco e fica um tempo sem comer. Então, e aí, eu cresci vendo o Dr. Lai Ribeiro, que ele participava da Roda da Vida na Cultura, e a minha tia amava assistir ele. Daí eu ficava lá sentada do lado dela, e aí, tudo ela falava assim, aquele médico, né? Muito, aquele médico, ele fala isso, aquele médico fala que não é bom fazer isso, aquele médico, tudo ela falava isso, e ela seguia muito o que ele falava, ela amava ver ele. E, então, assim, eu cresci vendo essa coisa da integrativa, mas sem saber que isso era, né, integrativa, né, a gente vai aprendendo depois e vendo depois, né. Então, assim, a saúde, ela é uma coisa óbvia, não existe charlatão, não existe isso. É óbvio, se você está saudável, você não fica doente. Se você cuidar da saúde, você não vai ficar doente. É uma coisa óbvia, né? Então, não existe falar que a medicina integrativa é furada, a medicina integrativa não existe. Existe. Se você quer ter um rim saudável, o que você tem que fazer? Cuidar dele, como se fosse um bebezinho ali, bonitinho, para não correr o risco de ter que fazer uma hemodiálise ou uma diálise, né? Porque é muito triste. Eu trabalhei em hospital antes de fazer odontologia, então assim, e a maior parte eu trabalhei na UTI neonatal. Então assim, tinha bebezinhos que tinham que fazer diálise. Era muito triste. Eu peguei vários casos de bebezinho que tinha que fazer diálise. Então assim, gente, bota que triste. Aquele catetezinho na barriga, exato, né? Assim, é muito triste. Eu trabalhei também com adulto. Tinha uma senhora, eu nunca esqueço dessa senhora, assim, ela tinha problema nos rins e ela fazia hemodiálise e diálise, os dois. Uhum. E ela tava, assim, bem característico de paciente que faz, né, esse tipo de tratamento, aquela abdômen bem estendido, magrinha. E ela falava assim pra mim, toda vez que eu ia levar ela, até lembro assim, me dá um arrepio, né, tadinha. Ela falava assim, não aguento mais, eu acho que eu preferia nem viver. Então, assim, eu acho que a senhora, como médica, nefrologista, deve ter ouvido muito isso de pacientes, porque não é um câncer,
mas é uma doença que é muito sofrida, né? É porque consome demais. Você se expor ali naquela situação, né? De ter o sangue passado numa máquina e tudo mais. Agora é um pouco mais, tem muito mais tecnologia, mas é muito sofrido. É muito tempo, você fica ali, o teu rim não funciona fora daquela situação. Então você é, come alguma coisa, aquilo ali vai ter consequência. Então, hoje, por exemplo, você tem o teu rim funcionando 24 horas por dia. Você comeu aqui, o teu organismo vai processar, o teu rim vai jogar fora o que não presta e vai recuperar o que presta. Agora, quando você não tem, você fica aquilo ali acumulando, inclusive líquido. E sobrecarrega coração, cérebro, tudo mais. Então é muito triste, eles ficam muito cansados, eles são muito oxidados, eles têm muita anemia, muita doença óssea, muita doença cerebral. Fica É, confuso também, né? é. Eu lembro E dessa senhorinha que quando passava, assim, porque ela tinha o período para fazer, né? Então, quando eu chegava perto dela fazer, porque já tava um tempo ali, ela ficava um pouco confusa, um pouco estressada. E assim, as pessoas não tinham exatamente. paciência Porque com a ela. ureia vai aumentando e a ureia é tóxica. A ureia é tóxica, dá confusão mental. Ela dar confusão, pode dar náusea, vômito, confusão mental e até coma. Então, ela é tóxica mesmo. Então, você precisa remover aquilo para poder o paciente ficar bem. Então, o que mais se remove numa hemodiálise? A ureia, o potássio, outras coisas também, mas o que é mais importante? E o líquido. Então, são as coisas mais importantes. Então, quando você tira líquido demais, a pressão cai, dá um mal-estar danado. Às vezes, você faz um desbalanço entre o que está saindo do organismo e o que está no cérebro, se dá uma dor de cabeça, porque a velocidade que o líquido sai de um canto que tem uma barreira e o corpo é diferente. Então, a gente tem que evitar chegar ali. Sim, A eu gente quis tem que falar um pouquinho procurar. dessa parte da doença para as pessoas entenderem que se cuidar da saúde, você não vai chegar nesse estado, Exato, é né? Tem que muito dar muito valor na importante. saúde, né? E a gente pensa isso quando a gente está doente, né? Fala, nossa, por que que eu não cuidei da minha saúde? Não, você tem que pensar nisso na hora que você está na saúde. Vou cuidar para não chegar lá na doença, né? Exatamente. Que é o mais importante. Queria que você desse uma dicasinha sobre o que que pode fazer para manter um rim saudável, né? A saúde em dia, né? De questão Então, alimentar. o rim saudável. Para você ter saúde renal, você precisa é, da boa alimentação, você precisa evitar tudo que tem precisa de conservante. Então, por quê? Porque como diz o Laí Ribeiro, é um ET que está entrando dentro de você. O organismo não reconhece ele como nada. Ele pode até gerar um anticorpo ali, tá? Então, você tem que evitar se alimentar bem, uma dieta anti-inflamatória, com água de qualidade, com uma comida com um mínimo de fritura possível, utilizar óleo vegetal bom, vegetal não, que eu falei vegetal, mas é o óleo de soja, não pode, é o azeite, o óleo de coco, tá? É o gordura de porco também, A né? banha de porco e ultimamente eu vi o óleo de abacate, que diz que é o óleo mais perfeito que tem para cozinhar, porque o ponto de fumaça, que até onde ele vai, que ele para ele poder, para ele começar a oxidar ele próprio, é muito alto a temperatura, não chega. E isso é muito bom. Então, e Hum, o óleo de abacate ainda tem tantos nutrientes, principalmente para os homens, ajuda a prevenir câncer de próstata. Isso é muito bom, isso é muito bom. muito importante. Então, evitar os óleos, né? O óleo de soja, canola. Canola não existe óleo de canola. Canola é uma sigla.
é uma sigla Canidium, não sei o quê, que é uma planta chamada couza, que é extremamente tóxica. Aí eles fizeram aquilo ali para óleo de aviação. Olha só. E Igual aí aquele não. adoçante que é da tinta, né? Hã? Igual o adoçante que vem da tinta, né? Exatamente. E aí aquilo era óleo de aviação, e aí o óleo de aviação não deu certo, não sei por quê. Ah, então a gente vende isso, diz que é bom para a saúde e vende para cozinha. Botou coisa tóxica pra gente. É um absurdo. Então, óleo de milho, de soja, canola, algodão, Girassol. girassol, não é para cozinhar com isso, porque faz mal, tá? Antigamente o McDonald's fritava batatinha com banha de porco, aí houve uma comoção lá nos Estados Unidos, mudou para óleo de soja. Um tiro no pé. Veneno. Um tiro no pé. Então, é, a água de qualidade, eu já falei. O que mais? A Exercício físico. drenagem linfática. Uma das coisas que acontece, que pode acontecer com a gente, e a mulher principalmente, né? A mulher, ela tende, depois dos 25, a ter o vaso linfático mais deficiente. E cada ano que passa é pior que vai ficando, né? Então, o que que você precisa? Fazer uma drenagem linfática porque ajuda o retorno daquele líquido que foi lá para o pé e que você, por exemplo, é, pela gravidade, tem uma dificuldade desse retorno ser eficiente. Então, parte vem pelas veias, parte pelo linfático. E você tem essa bomba, que é a panturrilha, né? Então, o exercício é importante, porque ele vai bombear parte desse líquido. E você poder ajudar com a drenagem linfática é muito eficiente, é muito bom. Principalmente se o rim funciona, porque ele vai ajudar a jogar um líquido que estaria estagnado, cheio de oxidantes, para fora. É bem legal. A Uhum. drenagem linfática, ela é muito boa. Agora, se você tem um rim que você já tem uma doença renal mais avançada, quando você faz a drenagem linfática, pode não ser muito bom. Então, Hum. isso quando você não tem doença renal, beleza. Agora, se você tem uma doença renal já com mais de 30% da função renal perdida, o que que acontece? Você aumenta a carga de pressão, porque você vai tirar esse líquido da periferia e vai jogar no sistema venoso. E aí o rim, ele não vai ter a capacidade de uma pessoa normal de filtrar. E aí ele pode Hum. dar cansaço, ele pode dar água até no pulmão. Pressão alta, Hum. cansaço, dor de cabeça. Então é bom saber também a momento que você pode fazer e a E- pessoa certa que você pode fazer a drenagem. Exatamente, isso é bem importante. Ah, bacana. Queria agradecer, né, Então a já, presença já. O papo tá muito bom, que né? bom, né? Porque flui. Flui bastante. A gente tem muita coisa para conversar. É, eu queria agradecer muito, né, a presença, né, a disponibilizar o tempo da senhora para vir aqui, né, falar com a gente. E aí eu sempre faço uma pergunta no final. O que que é Deus para a senhora? Deus é uma energia, Deus é uma vibração, Deus é uma música bonita, Deus é a força que nos levanta, porque Deus é tudo. E Ele mora dentro da gente. A gente não aprendeu a se olhar ainda como uma divindade. Nós somos deuses. Jesus veio aqui para dizer isso. E quando a gente acredita nessa palavra de Jesus, a gente pode transformar tudo. Então, Uhum. Deus é essa força. Eu até me arrepiei agora. Deus é essa energia maravilhosa, essa força que ela é a força que me acorda. Eu quero aprender a olhar muito para dentro para poder
olhar para a carinha dele, porque ele está dentro da gente, ele mora dentro da gente. Bom, fala agora onde que a senhora atende, como que faz para marcar consulta, né? As redes Eu, sociais. eu trabalho no Jardim Aquários, lá perto da Praça Ulisses Guimarães. Para marcar a consulta, o telefone é 12 988 24 0001. Esse é o telefone que vocês podem marcar a consulta comigo. Meu Instagram é @dra.anapaula.miller, MULLER. Também tenho um site que é DRA Ana Miller, MULLER.com.br. E ali vocês encontram as minhas informações e eu estou à disposição para tratar, seja pacientes com problema renal, seja pacientes com problema de doenças autoimunes. Eu tenho muito sucesso com dor crônica, doenças neurodegenerativas. É porque o médico integrativo, ele tem esse olhar para o todo. O autoimune hoje tá um caos. Principalmente depois das vacinas, né? E você até os silicones da vida, né? Os silicones, gente, como é que pode as pessoas colocarem silicone sabendo dessa coisa? Da coisa da autoimune. É impressionante. Muito. E o que eu vejo de retirada, né, que se chama explante, né? Os explantes, as pessoas, parece que elas renascem. Sim. Assim, é quase que imediato. E a pessoa, e muitas vezes eu falo, né? A pessoa às vezes está num estado ruim, acha que tá normal. Mas quando ela vai para o estado normal, de verdade, aí ela vê que ela não estava bem. Como o doutor Laí fala. É porque você acostumou a viver com freio de mão puxado. Sim. Quando você abaixa o freio de mão, a vida você pula. Disposição, capacidade mental, clareza, as coisas melhoram. Exatamente. Muito. Eu posso dizer por experiência própria isso. Você fez explante? Não do explante, mas eu falo assim, de soltar o freio. Quando a gente solta o freio, a vida acontece. Eu tinha vontade de fazer, né, o implante mamário, e aí eu fui estudar, pesquisar sobre, daí, né, entrei na integrativa, e aí eu vi que... furada. Furada. E assim, já tem vários pacientes meus, várias mulheres que têm autoimune por conta do implante mamário. Então... E você já orientou? Já orientei tirar. Algumas tiram, outras não. Não, elas são bem resistentes. Apego à prótese. Exatamente. Tem uma até que fala muito pra mim, doutora, eu tô com umas dores na perna, dor na articulação. Minha querida, tira esse implante que você vai ver sua vida mudar. Mas, doutora, eu falei, não, você é linda. Não relacionam mesmo. Não. Por mais que você diga, às vezes mostre coisas, um apego, assim. A mama para a mulher é um símbolo muito forte. Então, é muito... É apego mesmo, a mulher não... Então é isso. Agradeço novamente. Fica à disposição para vir outras vezes aqui. Eu estou à disposição mesmo. Eu que agradeço esse convite que foi maravilhoso. Estar aqui, podendo conversar, conhecendo gente nova, para mim é maravilhoso. Foi um prazer te conhecer. Igualmente. Um prazer estar no teu programa. Igualmente. Teu podcast maravilhoso. Obrigada. É isso aí, obrigada.